Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que, olha, quase todo mundo já experimentou, mas talvez sem saber o nome: a paralisia cognitiva. Sabe aquele momento em que a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas o corpo simplesmente não responde? Pois é. Pensa rápido. Alguma vez uma situação errada, uma injustiça aconteceu bem na sua frente? A gente sente aquela indignação, o sangue ferve, mas por algum motivo a ação não vem. É uma sensação bem desconfortável e super comum, e é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para entender de verdade essa paralisia, a gente precisa primeiro olhar para dentro, sabe? Entender essa sensação de impotência. É quase como dissecar a anatomia de ficar parado, mesmo quando tudo dentro da gente grita para agir. Vamos imaginar uma cena bem forte para ilustrar. Uma pessoa sofrendo discriminação ali, em público, na frente de todo mundo. Aquele impulso de eu preciso fazer alguma coisa vem na hora. É quase um reflexo. Só que, ao mesmo tempo, parece que algo puxa um freio de mão. Um freio invisível, mas, nossa, muito poderoso. E o que acontece dentro da nossa cabeça nesse momento? É tipo uma avalanche de dúvidas. Primeiro, a gente observa. Aí, percebe que ninguém mais está se mexendo. E a mente já começa. Será que eu estou entendendo direito? E se eu me meter e piorar tudo? E se ninguém me ajudar? Essa cascata de pensamentos leva a um único lugar: não fazer nada. A inação. Ok, a gente já entendeu como é o sentimento. Agora, vamos dar nome aos bois. Essa experiência toda tem uma explicação, um nome no campo da psicologia social, e isso ajuda a gente a organizar as ideias e entender melhor o que acontece. E tá aí, paralisia cognitiva. É exatamente essa ponte quebrada entre a intenção de agir e a ação em si. Não é falta de caráter, não é falta de valores, é um bloqueio mental, sabe, que é alimentado por coisas como medo e principalmente pela influência das outras pessoas ao redor. Então, o que está por trás desse bloqueio? Quais são as forças psicológicas que nos empurram para essa inércia? Basicamente, a gente pode pensar em duas grandes armadilhas da mente que estão agindo ali naquele momento. A primeira armadilha é a tal da dissonância cognitiva. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É aquele conflito interno que machuca. A gente acredita muito em justiça, por exemplo, mas aí fica parado vendo uma injustiça acontecer. Isso cria um mal-estar psicológico enorme, como se a cabeça estivesse dando um nó. E para resolver esse nó, o que o nosso cérebro faz? Ele é esperto. Ele cria desculpas. São racionalizações para a gente se sentir um pouco melhor com o fato de não ter agido. Coisas do tipo, nem era tão grave assim. Ou alguém com mais preparo deveria ter feito algo. É um mecanismo de defesa para aliviar a culpa, sabe? Aí vem a segunda armadilha, que é a conformidade social. Essa é clássica. A gente olha para o lado, se ninguém está fazendo nada, o nosso cérebro interpreta aquilo como um sinal de que ok, então talvez não seja tão sério. A passividade do grupo acaba validando a nossa própria passividade. É o efeito manada ao contrário. Então olha só que combinação poderosa. A gente tem essas duas forças atuando juntas. De um lado, a dissonância cognitiva, que é uma verdadeira guerra interna entre o que a gente acredita e o que a gente faz. E do outro, a conformidade social, que é uma pressão que vem de fora, do grupo. Juntas, elas são uma receita perfeita para paralisia. Mas afinal, por que é tão importante a gente entender e tentar combater isso? Porque a inação de uma pessoa não é só um ato isolado que fica ali naquele momento. As consequências vão muito, muito além. E as consequências são realmente sérias. Essa passividade coletiva de todo mundo parado é o que permite que ciclos de injustiça, de violência e de desigualdade continuem existindo. Cada vez que a gente se cala, mesmo sem querer, a gente acaba reforçando o sistema que permite que essas coisas ruins aconteçam. Mas calma, a boa notícia é que a gente não está condenado a viver paralisado para sempre. É super possível desenvolver ferramentas mentais para quebrar esse ciclo. Vamos ver como a gente pode sair da inércia e partir para a ação. Pensa nisso como um kit de ferramentas contra a paralisia. Primeiro, ter consciência de que a pressão do grupo existe e nos afeta. Segundo, autoconfiança para acreditar no nosso próprio julgamento. Terceiro, buscar informação para entender direito o que está rolando. Quarto, empatia, se colocar de verdade no lugar da vítima. E por último, mas talvez o mais importante, a coragem de ser a primeira pessoa a quebrar o silêncio. E no fim das contas, é isso. A mudança no mundo não acontece do nada, não cai do céu. Ela depende de pessoas que, nesses momentos críticos, conseguem superar essa inércia e transformar uma boa intenção numa ação de verdade, uma ação concreta.
E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Agora que a gente entende melhor os mecanismos que nos travam e também as ferramentas para a gente se libertar, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a nossa atitude da próxima vez que uma situação assim aparecer? A resposta para isso, talvez, a gente comece a construir agora mesmo.